E talvez você até chamou esse culto de fraco. Nossa, eu venho na base há alguns anos e esse culto está fraco. Não sei, está esquisito. Parece que Deus, Ele não está aqui. Mas a pergunta não é onde Deus está, é com qual olho eu estou olhando. A pergunta não é aonde Deus está nesse culto, mas aonde os meus olhos não estão conseguindo chegar. Ou melhor, aonde os meus olhos estão fixados, que eu não consigo enxergar Cristo. Na falta da luz, na falta da fumaça, na falta do barulho. Então nós temos que nós temos que mudar as perguntas que fazemos. Sabe, e se Deus estiver aqui e você não viu? E se na verdade o arrepio que você sempre sente nos cultos que você vem não for Deus, mas for um ambiente produzindo? E talvez você se enganou todo esse tempo. E aí você entra aqui e fala, talvez Deus não está aqui. E Deus está falando, eu sempre estive. Nós temos que tomar cuidado para não adorar aquilo que foi criado para adorar a Deus. Muitas vezes o que nós fazemos é mudar o nosso foco de adoração. Aquilo que nós criamos para adorar a Deus, como música, iluminação, e templo, e coisas, estruturas, começam a fazer parte agora do nosso objetivo de adoração. Então nós não adoramos a Deus, mas as coisas que nós criamos para adorar a Deus. Ao ponto que se essas coisas não existem mais, não há mais adoração. Ao ponto que se essas coisas um dia acabarem, nós não conseguimos mais nos reunir. Aconteceu isso na pandemia, quando todos nós fomos colocados em casa. Muita gente foi colocada à prova e muita gente não está mais aqui, porque nunca tinha tido encontro com Deus, se encontrou com templos. Glória a Deus por toda a nossa estrutura, mas ai de nós se essa estrutura nos cegar diante de Deus. Ai de nós se os nossos olhos estiverem na estrutura e não no Senhor da estrutura. Eu quero compartilhar com você, o nome da minha mensagem é aonde Deus está. Ou melhor, onde está Deus? Onde está Deus? Que talvez tenha sido a pergunta que muitos de nós tenham feito. Confesso para vocês que para mim também foi muito difícil. Porque a verdade é que nós vivemos aqui e nós sentamos afastados, ou muitas vezes nós estamos no nosso cantinho ali com as pessoas que nós conhecemos e malemar nós vemos outras pessoas diferentes. Porque nós entramos aqui, ouvimos um pouquinho e está tudo bem, é confortável, depois a gente saiu e a gente nunca foi exposto, mas hoje Deus está expondo. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa da intercessão e falando essa ideia para não fazer só alguma coisa esquisita e validando também aquilo que o senhor estava falando. E essa pessoa falou que Deus estava limpando a adoração, sabe, purificando a adoração. Porque muitas vezes nós temos a nossa adoração cheia de coisas. E aí fica aquela coisa que você não sabe de fato se está adorando ou não. Então ela falou que Deus estava purificando a adoração. E eu fui pesquisar um pouco sobre purificação. É muito interessante. Tudo que é purificado é exposto. Tudo que é purificado passa por exposição. A prata, quando ela vai ser purificada, ela é colocada no fogo. Ou seja, uma prova. E quem está purificando a prata tem que ficar ali, na frente do fogo. Até que aquilo... E aí quando é que ele sabe que está puro? Quando ele consegue olhar e ver o reflexo dele na prata. Então talvez o Senhor está nos purificando para que Ele possa olhar para nós e ver o reflexo dele em nós. O Senhor está purificando a nossa adoração e os nossos olhos para que Ele possa ver em nós a imagem dele. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje algumas vezes que homens e mulheres perguntaram onde está Deus. Porque, como eu disse, nós
Estamos vivendo tempos onde a nossa rede social, ela treina a gente para variar tudo, para valorizar tudo aquilo que tem uma estética. E nós esquecemos do essencial, colocamos Cristo como secundário. Porque só conseguimos adorar ou ver a Cristo se é do jeito que nós queremos e já entendemos e conhecemos. E sem perceber, a gente está vivendo uma fé que precisa ser embalada para ser vivida. Uma fé que se molda a depender dos ambientes. Eu quero compartilhar com você uma história que está lá em Lucas 24, do verso 13 ao 32. Ela conta sobre os discípulos de Emaús. Se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas 24, o último livro da Bíblia de Lucas, verso 13 até o 32. O verso 13, que começa essa história, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe destas coisas que aconteceram nesse dia? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram no sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como que custa vocês a entender? E como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia Cristo sofrer essas coisas e entrar para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximar do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já se findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Essa história está contando, como a gente viu aqui, 2 discípulos que estão tristes porque Jesus, que era para ser o libertador, no caso, aqueles que eles esperavam que fosse, morreu. Então eles saem de Jerusalém e caminham pelo menos 11 quilômetros, 2 horas até Emaús. Eles caminham entristecidos, como quem desiste de uma vida que foi proposta, mas que agora não faz sentido. E eles exclamam com a sua boca: nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel. Eles estão dizendo: olha, essa era a nossa esperança para esse homem chamado Jesus. Sempre, ou pelo menos algumas vezes que você pergunta onde está Deus, normalmente você sempre está olhando para aquilo que você quer enxergar. Então, a primeira coisa que faz você se perguntar onde está Deus é olhar só para aquilo que você quer enxergar. É ver só o recorte que deseja aos teus olhos, só aquilo que é interessante para você, como aqueles discípulos. Porque eles dizem: nós esperávamos que Jesus fosse o libertador de Israel, mas Jesus nunca tinha dito que seria. Jesus nunca tinha prometido que seria esse libertador político. Jesus nunca tinha falado isso com essas palavras. Então era uma esperança criada por aqueles homens e agora frustrada por eles mesmos. E aqueles homens estão andando por 11 quilômetros, cerca de 2 horas, com Jesus do lado, mas não conseguem ver, porque eles estavam olhando só para o que eles queriam.
era só a dor, era só a morte, era só a notícia ruim. Então o que eu quero enxergar é só a minha dor. Então eu não consigo enxergar quem está do meu lado. Quantas vezes eu e você, nós estamos caminhando e nos perguntando: aonde está Deus nessa história? Por que Deus me deixou? Porque eu esperava, porque eu queria, porque eu orei, porque me falaram. Mas Jesus nunca falou. Ele nunca disse, e você nunca perguntou. E você joga em Jesus uma obrigação que nunca foi dele, dizendo que ele tem que arcar com as suas expectativas. E agora se pergunta aonde está Deus, como se ele não estivesse, mas ele está caminhando do seu lado. Mas os seus olhos estão olhando aquilo que você quer enxergar. Os seus olhos olham aquilo que apenas você quer ver. O que foi quebrado? Qual a expectativa sua que foi quebrada quando você entrou aqui hoje? O que você esperava desse culto? O que você espera dessa conferência? O que você espera da sua vida com Jesus? O que você tem esperado das coisas que Jesus não te disse, mas você tem esperado? Nem sempre Deus vai se manifestar naquilo que nós queremos ou nós entendemos. Na verdade, quando nós reduzimos a Deus e quando nós esperamos que Ele se manifeste da maneira que eu compreendo ou desejo, eu estou dizendo para Deus que Ele não pode ser grande como Ele é. Ou seja, Ele tem que se mover apenas como eu desejo e eu conheço. Então eu estou desqualificando a grandeza de Deus, que nós oramos e falamos tanto e cantamos tanto. Nós falamos: grande, grande, grande. O Senhor é grande, poderoso sobre tudo o Senhor está. E aí quando nós precisamos de Deus, queremos que Ele se mova a pequenez do nosso entendimento. Nós declaramos com a boca que Ele é grande, mas o nosso coração ainda quer um Deus pequeno, que se encaixe nas nossas vontades e naquilo que nós conhecemos. Então dizer para Deus que Ele não pode fazer algo que eu não conheço é dizer que Ele não pode ser grande, é dizer que Ele não pode ser Deus. Nós podemos estar do lado de Jesus e mesmo assim não perceber que Ele está ali, porque ao invés de olhar para Cristo, estamos olhando para o que nós queremos ver. Então, de novo, a pergunta não é aonde está Deus, mas é o que os meus olhos estão enxergando. Porque a vida ela não faz com que você olhe só para aquilo que você quer enxergar. Isso é uma história que você cria na sua cabeça. Você vive a vida e consegue enxergar coisas que você não deseja também. Dificuldades e coisas difíceis, aquilo que o seu olho não quer ver, mesmo assim você ainda vê. Então, é muita falta de maturidade achar que na vida com Deus, nossos olhos podem fixar apenas naquilo que nós queremos enxergar e criar uma relação com Deus que nunca existiu, dizendo que Deus tem que se amoldar àquilo que eu criei dele. Então eu esperava, como aqueles discípulos, que Jesus fizesse isso em minha vida, mas Ele não fez. Então agora Jesus não é Deus? Ou eu que esperei errado? Se nós queremos permanecer em Cristo, se nós estamos indo para esse lugar de permanência, de estar em Cristo, de ser ramos que estão conectados à videira, temos que ter profundidade na relação e não achar que Ele, que é a videira, vai fazer só o que eu quero que faça. Eu não posso adotar um Deus para mim, porque aí é um ídolo que eu estou criando e dizendo que Ele tem que fazer tudo o que eu quero. Então o problema nunca foi a falta de presença. O problema sempre foi a expectativa no lugar errado que tampa os meus olhos. Então Cristo sempre esteve. Ele nunca deixou de estar. O Gabriel acabou de ler aqui. Como que eu vou me esconder? Se eu subir no alto, Ele está. Se eu descer, Ele também está. Então Cristo sempre esteve. Mas a expectativa no lugar errado me faz olhar para um lugar que Ele não está. Então eu digo que Ele não está.
A fé que exige um espetáculo, a fé que exige aquilo que eu desejo, ela não é fé. Ela é dependência emocional. Quando nós exigimos alguma coisa do Senhor, isso não é fé, isso é dependência emocional, ou seja, Ele precisa fazer aquilo que eu quero, senão eu vou ser frustrado. Esses discípulos estão falando, olha, nós esperávamos. Eles não têm nem a cara de pau de falar assim, não. Ele disse, não, nós esperávamos, nós criamos essas expectativas, nós criamos esse Jesus, nós criamos esse Deus. Hoje nós não temos fumaça, nós não temos luz, não temos um ambiente emocional, e talvez como aqueles discípulos, você entrou aqui esperando que Jesus se manifeste do seu jeito e da maneira que você conhece, mas o mesmo Cristo que partiu o pão naquela casa, está aqui, partindo a palavra na frente de vocês. Então Jesus nunca precisou de um monte, Ele podia muito bem pegar uma estrada. Jesus nunca precisou de 12 pessoas, Ele podia muito bem estar apenas com 2. Jesus não precisa de um ambiente criado para que Ele se manifeste, Ele precisa de um coração aberto e sedento para que Ele possa entrar. E eu espero que assim como aqueles discípulos, o seu coração já tenha começado a arder. Outra história que nós lemos na Bíblia e que nos mostram que muitas vezes nós nos perguntamos onde está Deus, está lá no livro de Reis, capítulo 19, do 9 ao 13. A Bíblia diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sussurro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias acaba de passar por um momento de glória. Todos os profetas de Baal são mortos e ele recebe uma ameaça de Jezabel: eu vou matar você, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa. Então Elias começa a fugir e começa aquele homem que era um homem que servia uma nação e que era profeta de uma nação e que era poderoso, foi amedrontado por uma promessa feita por uma mulher, e ele começa a fugir. E Elias chega para Deus e diz assim: olha, eu sou o único e eu não sou tão bom quanto os meus antepassados, então me mata. E depois, como nós lemos aqui, ele fala assim: eu sou o único que restou, não tem mais ninguém. Sabe, outro momento que você se pergunta onde está Deus? Quando seus olhos estão voltados só para você. Elias não estava nem conseguindo ver mais onde estava Deus, porque os olhos dele estavam voltados só para o umbigo dele. Eu sou o único, todo mundo quer me matar, não tem mais ninguém, sou só eu estou com um fardo muito grande. Toda vez que você olha só para você, você não encontra Deus no seu olhar. Uma das coisas que nos impedem de ver Deus é olhar só para o nosso umbigo. Existem pessoas que estão num momento de tanta cegueira que o que elas conseguem enxergar é só a ponta do próprio nariz. A pessoa está tão cega que tudo que ela consegue ver é ela mesma. Ela só consegue enxergar o mundo ao redor dela. E é por isso que, como Elias, você está sempre dizendo que vai desistir. Ah, não aguento mais, eu vou parar, eu vou largar tudo, eu vou não sei o que lá, porque o mundo gira em torno de você e as coisas acabam em você. Então tudo que saia de você faz você pensar em desistência.
Porque eu não consigo mais, porque eu sou o único, ninguém me entende, todo mundo me odeia, todo mundo quer me matar, o peso está só sobre minhas costas. A minha dor é maior que de todo mundo. Só que o Evangelho, ele não se vive a sós. O Evangelho, ele é uma mensagem de comunhão. E hoje as luzes estão acesas, então você tem a oportunidade de talvez, pela primeira vez, olhar para alguém que está do seu lado. Porque talvez essa seja a primeira vez que você vai olhar aqui e ver uma pessoa que você não conhece, e que talvez para você é nova na base, mas não, ela vem há muito tempo. Mas por quê? Estamos preocupados demais com os nossos próprios umbigos, e não conseguimos virar os nossos rostos para olhar quem está do lado. Então, aonde é que está Deus? Será que essa é a pergunta certa a se fazer? Ou a pergunta certa a se fazer é: aonde estão os meus olhos? Sempre que você se perguntar onde está Deus, olhe para o lado, Ele está aí. Deus está na comunhão, no partir do pão. Deus está no outro. Deus está no relacionamento que muitos de nós evitamos, mas Deus está. Então, sempre que você se perguntar onde está Deus, levanta a cabeça e olha para o lado. Deus está aí. Elias estava vivendo um momento onde ele diz para Deus: olha, eu sou o único, mas Deus fala assim: eu conservei milhares ainda. Você não sabe o que está falando. Quantas vezes você entra aqui, ou quantas vezes você está vivendo a sua vida, e você diz: Deus, eu não aguento mais, porque as coisas só acontecem comigo. A minha vida é muito difícil. Essa igreja não me alimenta. Ninguém me chama. Ninguém conversa comigo. Ninguém me olha. Levanta a cabeça, olha para o lado. Deus está aí. É muito difícil enxergar Deus quando os nossos olhos estão voltados para nós. Porque nós fomos acostumados, e agora tem uma teologia que diz que o centro da vontade de Deus é você, e que tudo acaba e culmina em você. Mas não, você não é o centro da gravidade, do universo, do Evangelho. Esse é Cristo. E quando você se coloca no lugar de Cristo, todo o peso vem sobre você. Então é lógico, porque você não foi criado para ser o centro das coisas. Então não, as coisas não acabam em você. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que nós achamos que nós somos o protagonista. Tem uma trend agora, né, no TikTok: eu sou o protagonista da minha família. Tem gente que acha que é o protagonista do mundo, que todo mundo ou está tramando contra ele, ou todo mundo ama ele, né? As pessoas estão conversando e falam assim: lá, deve estar falando de mim. Não, só pode. Você não é o protagonista do mundo. Você não é o protagonista da história. Você é o coadjuvante que foi chamado para servir o protagonista. E glória a Deus por isso. Então há um lugar para você. E outra coisa, você não está sozinho. Eu não sei se você tem vindo para a base sozinho, ou para essa igreja sozinho, ou se você tem vivido a sua vida sozinho. Mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui que agora, com a luz acesa, querem olhar para o seu rosto e dizer: eu quero ser família sua. E se você não tem abraçado ninguém que está do seu lado, se você tem a mania de passar pelas pessoas e não olhar para o rosto dela, comece a olhar, porque Deus está ali, Deus está nessa relação, é ali que Ele está. Então por isso procure um GF. Porque não tem como viver a profundidade de um Deus que é relacional sozinho. Paulo... Você vai fazer um corte? Eu acho que esqueci. Vamos fingir que eu estava falando normal, tá? Brincadeira. Não tem como, escuta aqui, você que está me olhando. Não tem como viver a profundidade de um Deus que é relacional sozinho. Procura um GF. Você não foi chamado para viver uma vida que fala só sobre você. Você não foi chamado para viver uma vida afastada das pessoas. Você foi chamado para viver uma vida no meio das pessoas, cuidada por pessoas e cuidando de pessoas. Esse é o chamado de Deus para você.
Então saia desse lugar de solitude, saia desse lugar de solidão, saia da caverna, que Deus tem mais para você. E você não é o único, tem mais pessoas que dobram o joelho, tem mais pessoas que adoram, tem mais pessoas que oram, tem mais pessoas que carregam peso nos ombros. Você não é o único, nós estamos juntos. E o Deus não é seu, o Pai é nosso. Então sempre que você se pensar, meu Deus, eu estou sozinho, olhe para o lado, tem mais 9.000. Olhe para o lado, procure pessoas, viva uma vida desconfortável, porque é conforto demais vir aqui, sentar e ir embora. Viva uma vida desconfortável, que force você a fazer relações, que force você a investir na vida de pessoas. Viva uma vida de serviço. Saia dessa caverna, saia desse lugar de eu desejo morrer, não tem mais nada para mim. Saia desse lugar, viva uma vida desconfortável e confrontante, aonde você tem que ser usado e ajudar pessoas a serem usadas. Sempre que você se perguntar, aonde está Deus na minha vida, onde é que Ele se meteu na minha vida, lembre-se de olhar para o lado. Lembre-se de olhar para o lado, porque às vezes eu e você centralizamos tantas coisas em nós que reduzimos Deus aos nossos sentimentos. E agora ou Deus só serve para minha felicidade ou Ele só serve para minha cura. Tem gente que foi ferido há 10 anos atrás e a única coisa que ela sabe falar numa roda é: ai meu Deus, fizeram isso comigo. Larga, o Senhor está te chamando para um tempo de cura, onde a sua identidade não é o que fizeram com você, mas é a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele. Tem gente que, assim como Elias, naquele momento, que era um homem incrível, mas naquele momento está carregando uma dor e só fala da dor. A pessoa passa a vida inteira falando do que fizeram com ela, porque me maltrataram, me chutaram, me traíram. Ei, existe um Deus de braços abertos que não te trai, não te maltrata e morreu por você e tem um lugar na mesa. Então sai desse lugar de vitimismo e venha para um lugar de cura, venha para a luz, saia do escuro, acende a luz do teu quarto e enfrente as coisas. É por isso que a luz está acesa hoje. Deus quer expor você e ver você, e quer que você enxergue o outro. Não deixa que o seu ego ferido seja maior do que a sua capacidade de enxergar Deus nas coisas. Muitas vezes o seu ego, as suas vontades foram derrotadas e quebradas, e isso não permite com que você enxergue Deus. Não deixa com que o seu ego faça isso com você. Amém? Enquanto Elias esperava Deus no fogo, no terremoto, Deus veio na brisa. Então não espere que Deus se manifeste apenas de uma maneira na sua vida. Deus é Deus do fogo, sim, Ele se manifesta dessa maneira, se manifesta no altar, na música, mas Deus também se manifesta no sussurro, no silêncio. E talvez o que Deus queira é isso. Talvez o que Deus queira hoje não é abrir o céu e descer com algo novo, mas é abrir o seu coração para que Ele possa colocar algo novo dentro dele. Talvez o que o Senhor deseja não é abrir o céu, mas é abrir os teus olhos para Ele. Hoje esse culto não foi desenhado para o seu conforto, não tem aquele clímax. E tudo bem, porque a pergunta nunca foi como eu me sinto, mas é o que Deus está fazendo. Então, nunca foi sobre nosso conforto, mas sobre o que o Senhor está fazendo. E eu desejo participar do que o Senhor está fazendo, eu espero que você também deseje. Eu quero ir para o terceiro ponto. Eu quero ler com vocês um outro texto que está lá em Lucas 10, 38 e 42. Preste muita atenção.
Lucas 10, do 38 ao 42, a Bíblia diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Outra coisa que faz você não enxergar a Deus e se perguntar onde Deus está é olhar só para o que você faz, para o seu serviço, para o que você produz. Então, há um problema gigantesco na nossa geração de achar que cultuar a Deus é fazer mais coisas para Deus. Achar que cultuar a Deus e achar que servir é fazer muitas coisas. Jesus está na casa de Marta e Maria escolhe os pés de Jesus, enquanto Marta escolhe o serviço, a preocupação, a estrutura. E ela ainda tem a cara de pau de reclamar: Senhor, essa mulher que está no seu pé aí, você não vai botar ela para fazer alguma coisa? E ele está falando assim: ela escolheu a boa parte. Sabe por quê? Tem muita gente que está fazendo para Jesus e não fazendo nada com Jesus. Tem muita gente fazendo para e esquecendo de fazer com. Você nunca foi chamado para fazer para, você foi chamado para fazer com. É legal que Jesus fala assim: eu não te chamo mais de servo para os discípulos, te chamo agora de amigo. Sabe por quê? Porque servo faz para, amigo faz com. Enquanto Maria estava num lugar de amiga, nos pés, de contemplação, Marta estava num lugar de serva, fazendo e se preocupando em fazer. E não percebe que aquele Deus está ali, não percebe que Jesus está naquele lugar. Muitas vezes nós viemos para esse lugar com todas as nossas agendas lotadas, então eu tenho que fazer uma escala, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e não percebemos que Deus está se movendo. Nós nos lotamos de coisas porque achamos que Deus olhará do céu para nós e dizer assim: servo bom e fiel, porque Ele faz muita coisa, mas talvez nunca tenhamos feito nada com Jesus. Produzir coisas que levam o nome de Jesus não validam o que você faz. Agora, fazer coisas com Jesus, quais Ele te chamou para fazer, isso sim é a sua vocação e chamado. Nós temos vivido um tempo de ativismo, aonde nós temos que produzir, e não só dentro da igreja, mas na nossa vida, porque o nosso valor se resume ao quanto nós produzimos. O nosso valor se resume ao quanto nós fazemos e entregamos e somos vistos. O quanto interessante você é se resume ao quanto de seguidor você tem. O quanto importante você é se resume ao quanto dinheiro tem na sua conta bancária. O quanto próspero você é se resume ao qual carro você está andando. Mas a verdade é que tudo isso não passa de esterco. Se não estamos fazendo com Jesus, disso não vale nada. Então nós juntamos coisas e serviços querendo dizer para Jesus que a nossa vida está validada, e Jesus nunca te pediu para fazer esse monte de coisa. A vida não se resume a fazer coisas que levam o nome de Deus. A vida se resume a estar na presença dEle. Então nós não fazemos para que a presença dEle venha, nós fazemos porque ela já veio. Nós não fazemos as coisas que fazemos porque nós queremos que Deus desça do céu. Nós fazemos o que fazemos porque entendemos que Ele mora em mim. Eu não produzo
produzo o que produzo para Deus descer e me dar um presente. Eu produzo o que produzo porque há uma responsabilidade colocada nos meus ombros, porque o Senhor mora em mim, o Espírito Santo mora em mim. E se eu carrego uma mensagem de alguém que morreu por mim e que morreu por todas as pessoas, como é que eu vou ficar parado? Mas eu não faço isso para validar a minha vida e dizer que sou cristão. Você não pode fazer, assim como eu também não podemos fazer, achando que nós estamos validando quem nós somos. Se não houver uma clareza de para quem e por que nós estamos fazendo, então não tem por que fazer. Nada tem mais valor que a presença de Deus. Olha, o culto, ele não tem mais valor que a presença de Deus. As iluminações não têm mais valor que a presença de Deus. O telão não tem mais valor do que a presença de Deus. Esse ambiente, que glória a Deus, é grande, lindo e muito bem montado, não tem valor nenhum se a presença de Deus não estiver em nós. Porque Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. E se você não estiver aqui, junto como família, se nós não nos reunirmos, isso aqui não passa de um galpão. Então aonde está a boa parte? A boa parte está em se deleitar nos pés de Jesus. A boa parte está em olhar para Cristo e enxergar Ele de uma vez por todas, mesmo que você tenha que enxergar Ele num ambiente que você nunca enxergou. Mas Cristo está querendo tirar de nós os tampões dos olhos, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos da carne podem ver. Para que você pare de uma vez por todas de perguntar aonde Deus está e comece a perguntar por que eu ainda não encontrei. Porque Deus está. Eu não sei como está a sua vida, o que você tem passado, e se você tem se perguntado aonde Deus está, deixa eu te dizer, Deus está. Ele está e deseja se revelar a você. Então não se preocupe, com Deus não há ausência. Com Deus não há, Ele não se atrasa. Deus está, sempre esteve e vai sempre estar. Mas os nossos olhos precisam sair deste lugar e se voltar para Ele. Maria estava preparando a mesa, Marta estava preparando a mesa, e Maria se alimentava da presença. Muitas vezes nós estamos preparando coisas e fazendo coisas, esquecendo que o Senhor está ali e não nos deleitamos na presença dEle. Porque importante no final não é o quanto você produz, mas o quanto você se rende. No final não importa o quanto você fez, o quanto você prega bem, o quanto você fala bem, o quanto você canta, o quanto você tira foto legal, mas o importante é o quanto você se rende, o quanto do seu coração está rendido naquilo que você faz. O maior perigo do ativismo cristão é servir tanto a Deus que não temos tempo de conhecê-lo. O maior perigo de viver uma vida ativista é de servir tanto a Deus, que a gente não tem tempo nenhum para conhecê-lo. E às vezes Ele anda do nosso lado e não sabemos quem Ele é. Às vezes Ele vem num sussurro, mas nós não estamos acostumados a ouvir. Ou às vezes Ele está com alguém do nosso lado e nós estamos preocupados com as coisas. Não se preocupe mais com aquilo que você produz do que quanto você contempla. Se preocupe mais com o quanto você contempla de Jesus do que o quanto você produz. Porque o quanto você produz só vai valer a pena se tiver igualado com o quanto você contempla. Porque tudo que você produz fora da contemplação de Cristo é lixo.
Tudo que você produz sem enxergar Cristo primeiro não vale de nada. Então não se preocupe em produzir mais, se preocupe em contemplar mais, até que a sua produção se iguale à sua contemplação, e tudo que você faça seja Cristo. Então, homens, não se preocupem com o tanto que você trabalha. Mulher, não se preocupe com o tanto que você trabalha e produz, com quanto dinheiro você ganha. Se Cristo não estiver naquilo que você faz, esse dinheiro e toda a sua riqueza não vale de nada. Se o seu medo for não dar conta das finanças, tenha medo de não dar conta de contemplar Jesus. Tenha medo de não dar conta de não estar na presença dEle. Porque muitas vezes nós trocamos a presença de Jesus por um prato de lentilha. Não se preocupe tanto em produzir, se preocupe em contemplar. Fiquem de pé, por favor. Hoje o culto não tem preparação nenhuma, a não ser as coisas mais básicas e necessárias. Mas de novo, não é que isso é ruim, não é que isso não é útil. Isso é muito útil, muito agradável e muito necessário. Mas isso não pode tomar o lugar de Cristo. Então não se preocupe, nossos cultos não vão ser assim daqui para frente. Mas talvez Deus queira purificar os nossos olhos e a nossa adoração, para que nós não venhamos enxergar a Cristo só quando o ambiente for propício para isso. Para que seus olhos não estejam treinados a ver Cristo só se Ele vier num monte de luz e fumaça. Que você enxergue Cristo no ordinário, no seu dia a dia, em quem está do seu lado e você nunca olhou. Que você enxergue Cristo na pessoa que você menos espera. Onde Deus está? Onde está Deus? Essa pergunta atravessa toda a Bíblia. Ela foi feita com lágrimas, com raiva, com dúvida, revolta. Mas como eu disse, talvez a pergunta não seja onde Deus está, mas por que eu não estou enxergando? Em Emaús, os discípulos caminhavam com Jesus e não perceberam, porque estavam olhando apenas para o que queriam ver. Na caverna, Elias clamava com angústia, achando que só ele havia sobrado, porque ele estava olhando apenas para ele mesmo. Então ele se perguntava onde Deus está, porque só enxergava ele mesmo. É o próprio umbigo. Em Betânia, Marta corria pela casa tentando fazer tudo funcionar, mas estava tão ocupada com o que fazia que não conseguia simplesmente parar e contemplar Jesus. Hoje talvez você tenha entrado aqui igual os discípulos de Emaús, esperando ver um tipo de Jesus que você já conhece, ou que você criou no seu coração, esperando que ele se manifestasse da maneira que você espera, conhece e deseja, mas esse Jesus não veio. Esse Jesus que nós criamos com o nosso coração e desejo, ele não entrou nesse templo. Talvez você esteja como Elias, achando que ninguém te entende, ninguém te ama, todo mundo te odeia e está todo mundo querendo te matar, mas Deus está sussurrando no meio desse silêncio: eu estou aqui. Ou talvez você seja Marta, entrou aqui e ficou preocupado: meu Deus, o que está acontecendo com o culto? Será que ele vai acontecer? Será que vai dar tudo certo? Será que as coisas vão rodar? Oh, meu Deus do céu! E esqueceu de contemplar. Nós estamos agitados por dentro, ocupados demais, tentando manter tudo de pé, sabe? E agora, nesse momento aqui, sem luzes, sem fumaça, apenas você e ele. Feche seus olhos. Feche os olhos e escute
Porque a presença de Deus não precisa de um cenário. A presença de Deus não precisa ser embalada. A presença de Deus não precisa de um palco, de um púlpito, de uma luz ou de uma voz. Ela precisa de espaço. Espaço no seu coração. Então agora, se você puder, ore para que o Senhor abra o seu coração. Abra o seu coração e abra os teus olhos, para que aqui, em meio à claridade, aonde não podemos nos esconder, aonde não tem um canto, aonde ninguém me veja, Cristo possa te achar, para que Ele possa abrir os teus olhos, para que você possa ver e parar de perguntar aonde Deus está, mas entender que Ele sempre esteve. Que Ele purifique os seus olhos e os nossos olhares. Deus não se revela no palco, Ele se revela no partir do pão, no sussurro, no silêncio e no serviço. A presença de Deus é percebida por quem desacelera, só por quem desacelera. Então hoje, desacelere o seu coração. Onde está Deus? No mesmo lugar, esperando que você pare de correr, esperando que você pare de se defender, esperando que você pare de tentar entender, para simplesmente reconhecer que Ele sempre esteve. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Continue aonde você está, com seus olhos fechados, por favor. Feche os seus olhos carnais e abra agora os seus olhos espirituais. Eu quero fazer um convite. Eu não quero constranger ninguém, mas se você está aqui, ouviu essa mensagem e deseja que o Senhor abra os teus olhos, se você tem questionado aonde está Deus em toda a sua vida, se você tem questionado durante a semana aonde está Deus nisso,
eu não consigo te enxergar. Se você tem dificuldade essa semana, esse mês, nesses dias de enxergar Deus, eu quero orar por você. Erga a sua mão onde você está. Se você sente que essa mensagem falou com você e você deseja enxergar o Senhor, erga a sua mão. Se você acha que Ele precisa abrir os teus olhos de uma vez por todas, erga a sua mão, não tenha vergonha. Continuamos com os nossos olhos fechados, por favor. Se você deseja receber essa oração, se isso fez sentido para você, se possível, eu sei que está tudo aceso hoje, mas vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Não tenha vergonha, nós acabamos de falar sobre isso. Não deixe que a claridade do ambiente, não deixe que você tome um passo, com que você reconheça que você precise, que o Senhor abra os teus olhos de uma vez por todas. Se você entende que você precisa disso, precisa que o Senhor abra os teus olhos de uma vez por todas, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. E eu creio que os seus olhos serão abertos e você não passará mais tempo perguntando onde Deus está. Que o Senhor hoje quebre as travas que estão entre os teus olhos, tire tudo aquilo que não deixa com que você enxergue, que Ele remova o tampão dos nossos olhos, Senhor. Que nós possamos enxergar você nos ambientes que nós não estamos acostumados, que os nossos olhos não se voltem para nós mesmos, ou para aquilo que nós queremos, ou só para aquilo que nós entendemos, mas que os nossos olhos estejam voltados para Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra em nós toda vontade de ativismo, de fazer e fazer e fazer, que nós não venhamos, Pai, pensar que somos reconhecidos por quanto produzimos, mas sim por quanto nos rendemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração em um coração rendido a Ti. Se você deseja, continue saindo do seu lugar, continue saindo do seu lugar. Reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és, e
Senhor, que os nossos olhos estejam convictos e presos a Ti. Nós oramos agora declarando, Pai, que nenhum olho vai se perder de Ti, nenhum olhar vai estar fixo em outra coisa, a não ser na Tua glória e na Tua presença. Purifica os nossos olhares, purifica a nossa adoração, purifica as nossas mãos levantadas, nos purifica, Senhor, purifica todas as palavras que saiam da nossa boca, que nós não possamos entregar nada que não seja santo como Tu, Pai, em nome de Jesus, nos purifica, nos dá para um lugar de purificação agora, Senhor. Tira tudo aquilo que não é Teu, remove de nós, remove da nossa estética, remove tudo aquilo que nos deixa preso, que não nos deixa Te reconhecer no nosso dia a dia, na nossa história, nos nossos cultos. Sacuda a nossa geração, Senhor, sacude a nossa geração, para que nós possamos reconhecer Você no vento, no terremoto, mas também no sussurro, no silêncio, que nós não possamos, Pai, deixar com que Você passe diante dos nossos olhos sem Te ver, que nós não possamos caminhar com Você por 2 horas sem reconhecer que o Senhor está do nosso lado, que nós não venhamos viver um evangelho que pensa só em nós, que olha só para o próprio umbigo. Pai, nos faz olhar para o outro, vira os nossos olhos para enxergar os nossos irmãos, que nós possamos ver necessidade, que nós possamos ver cura, em nome de Jesus. Cura, Pai, todo aquele que está ferido, todo aquele que entrou aqui com feridas, todo aquele que carrega em si, Pai, problemas, feridas emocionais, palavras que foram depositadas, em nome de Jesus. Troque agora todas essas palavras por esperança, esperança de que o Senhor ainda tem algo, esperança de que o Senhor ainda está e nunca deixou de estar, em nome de Jesus. Que a presença dEle nunca nos abandone, que a presença de Jesus nunca abandone a base, que a presença de Jesus nunca saia de nosso coração, como diz Davi: não aparte o Teu Espírito de nós, não nos deixe viver uma vida sem que o Teu Espírito esteja aqui, como disse Moisés: se Tu não fordes, nós não iremos, se Tu não for, nós não iremos. Não deixa que sejamos uma geração que anda para lugares que o Senhor não vai, que entra em portas que o Senhor não entra, que sai de lugares que o Senhor não sai, que nós possamos nos movimentar assim como a nuvem de Deus, em nome